paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre Neemias. Neemias superando as adversidades. Vamos aprender com ele quais as adversidades que ele enfrentou, como ele enfrentou, quais as estratégias que Deus deu para que ele superasse as adversidades que lhe foram impostas em meio à obra que o Senhor tinha colocado no seu coração. Eu convido a você a estar meditando junto comigo e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria de ler para a nossa meditação Neemias, capítulo de número 4, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, quem era Neemias? Neemias era um copeiro do rei, como todos sabem, que, vindo seu irmão Hanani de Jerusalém, ficou sabendo como estavam os seus irmãos que tinham ficado em Jerusalém. Qual o real estado de Jerusalém naquele tempo? E quando Hanani relatou a ele que os muros de Jerusalém estavam derrubados, Neemias muito se entristeceu. E o que eu acho muito interessante é porque Neemias estava a 1.200 quilômetros da cidade de Jerusalém. Era muito distante. Ele, mesmo assim, estando distante, Neemias estava no palácio com regalias. Porque como ele era copeiro do rei, tudo que o rei comesse, quem comia antes era Neemias. Neemias para quê? Porque se houvesse alguma tentativa de matar o rei, Neemias padeceria primeiro. Então, tudo aquilo que o rei comia, tudo aquilo que o rei bebia, antes tinha que passar por Neemias. E isso trazia para Neemias uma certa intimidade. Ele desfrutava de uma certa intimidade, privilégio diante do rei. Então Neemias estava muito bem. Mas o coração de Neemias não tinha esquecido as suas raízes. Neemias se comoveu em saber como estava o outro. Que nós, como mulheres cristãs, como homem e mulher de Deus, temos também que ter esta consciência de se comover com o outro. Não se preocupar somente conosco, como nós estamos. Não, temos que nos preocupar também com o outro. Neemias, quando ele soube da situação que os muros estavam derrubados, até ele falar com o rei, Neemias vai passar 4 meses chorando, orando, pedindo direcionamento ao Senhor, pedindo um tempo certo ao Senhor, o momento certo dele chegar até o rei. Quando ele fala com o rei pergunta um tempo, como seria essa viagem, quanto tempo demoraria essa viagem, e ele diz um tempo ao rei. E o que eu acho muito interessante é porque nós vamos ver na leitura da palavra do Senhor que Neemias passou 12 anos em Jerusalém. Neemias ficou como governador de Jerusalém. Saiu de copeiro a governador. Porque o nosso Deus, quando tem projetos, Ele estabelece
independente da sua posição. Deus, ele faz como lhe apraz. Então, no capítulo de número 4, nós vamos ver Neemias sendo afrontado, né? Vindo ao seu encontro adversidades, a primeira adversidade que ele estava encontrando a partir do momento em que ele foi construir o muro. Nós sabemos que se levantou contra ele 3 inimigos. E esses inimigos não eram pequenos, não eram fracos, eram grandes inimigos. Homens poderosos. Era Sambalate, Tobias e Gesem. E nós vamos ver aqui que a primeira adversidade imposta pelos inimigos de Neemias foi o desânimo. A palavra de desânimo. E vocês construiriam este muro em um só dia? E como vai construir esses muros com pedras que já foram queimadas? Vai ficar um muro muito fraco, enfraquecido. Como se já não bastasse essas palavras, Tobias chega e diz: ainda que eles edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Imagina, mesmo que eles estavam dizendo assim, mesmo que eles façam, mesmo que consigam ser construídos, mas não terá consistência, porque se uma raposa passar, vai derrubar. Imagine você que palavra do desânimo. O desânimo é o mal deste século. As palavras de desânimo deixam você desestimulado, apático, esmorecido, abatido. Deixa você sem forças. Mas em Provérbios 24:7 vai dizer assim: se te mostrares frouxo, no dia da angústia, sua força será pequena. Já imaginou Bartimeu? Quando ouviu aquele tumulto, perguntou o que era e as pessoas disseram que era Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já imaginou se ele tivesse escutado a voz daquelas pessoas que diziam: não clame, cale a boca, ele não vai te ouvir, palavras de desânimo, palavras para lhe abater, para lhe diminuir. Se ele tivesse escutado, se ele tivesse cedido ao desânimo, ele tinha tão somente perdido a oportunidade de receber um milagre da parte do Senhor. Glória a Deus que ele não cedeu. Ele continuou, ele enfrentou e ele recebeu o seu milagre. E Neemias não foi diferente. Neemias fez do desânimo, da adversidade do desânimo, uma palavra de incentivo. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, versículo 6, vai dizer assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma das coisas para enfrentar a adversidade do desânimo é você fazer daquela palavra, daquela situação que veio ao seu encontro, uma motivação. A motivação do povo era o sentimento que eles estavam, já tinha colocado no coração, sentimento de tão somente construir um muro. Acontecesse o que acontecesse, estava no coração, era o desejo de enfrentar. E a segunda adversidade foi o medo. Vamos encontrar no capítulo 6, versículo 9, que vai dizer assim: porque todos eles procuravam nos atemorizar. Eles colocaram diante de Neemias o medo. Vocês não vão conseguir, vão desfalecer a obra das suas mãos, vocês não têm condição. E uma coisa eu digo para vocês, o medo, a primeira coisa que o medo nos traz é a certeza de que você não pode, que você não tem condições,
que você não deve, que você não vai conseguir. O medo, ele te diminui. Então, o que eu acho lindo aqui é que Neemias, no versículo de número 11, vai dizer assim, em uma linguagem, se eu não me engano é a King James, vai dizer assim: fugiria eu? Um homem como eu vou fugir diante do que foi posto nas minhas mãos para fazer? Diante da responsabilidade que eu tenho, fugiria eu? Não. Eu vou enfrentar. Então, enfrente o medo. Enfrente a adversidade que o medo tem batido na sua porta. No capítulo de número 31 e 8 de Deuteronômio vai dizer assim: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, esse é o nosso Deus, que tem nos capacitado, tem dado graça a nós. Então, enfrente o medo. Faça do medo que você tem uma motivação também para chegar lá, para enfrentar. Não deixe o medo te deter. Você pode. Deus é contigo. No capítulo de número 5, nós vamos ver uma divisão interna que se levantou. E quando se levanta a divisão interna, nos deixa mais enfraquecido. O povo já não suportava mais, os irmãos estavam cobrando com usura, eles não estavam mais querendo suportar. Da mesma forma somos nós. Nós também, quando a divisão interna bate na nossa casa, bate no nosso emprego, bate na nossa vida pessoal, nos deixa mais enfraquecido. Nós não queremos mais suportar as diferenças, nós não queremos mais que aceitar, mas saiba de uma coisa: Deus não nos fez igual. O que você faz, eu não faço, e o que eu faço, você não faz. Porque se Deus tivesse feito a gente igual, nós não queríamos suportar o outro. A diferença do outro, nós seríamos autossuficientes. Mas nós não somos, porque nós precisamos um do outro. Então precisamos fortalecer. Neemias juntou o povo, colocou as suas diferenças e eles reconheceram, através daquela conversa, daquela reunião, de que estavam errados e de que precisavam melhorar. Faça isso. Se a divisão interna se levantou e está enfraquecendo, faça uma reunião. Converse, exponha. E com certeza, Deus vai dar orientação para que vocês se unam, se entendam e sejam fortalecidos. No capítulo de número 6, nós vamos ver do 1 ao 4, alianças erradas. Mandaram 4 vezes um recado para Neemias, querendo fazer aliança. E Neemias sabia que eles não queriam fazer uma aliança. Eles estavam mal intencionados. Aí Neemias vai responder: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias sabia que a orientação de Deus era que não fizessem reuniões erradas, alianças erradas. Ele sabia disso, então ele não cedeu. Você também não pode ceder. Quem é a sua aliança? Com quem você está fazendo aliança? Quem é que entra na sua casa? Quem é que você tem compartilhado os seus segredos? A sua vida. Não faça alianças erradas. Faça como Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. No capítulo de número 5 a 7, nós vamos ver 6, versículos 5 a 7, vamos ver que eles levantaram uma calúnia. Quando eles viram que o desânimo não dava jeito,
o medo não dava jeito, a divisão interna não deu jeito, alianças, nada deteu Neemias, eles fizeram a calúnia, porque a calúnia quando vem, ela vem para matar. Essa calúnia que eles levantaram, Neemias, se o rei tinha condições de vir com todo o seu exército para exterminar Neemias e todo o povo, era para exterminar a nação. Mas sabe o que Neemias fez? Pegou toda essa acusação e foi diante de Deus para colocar diante do altar do Senhor, porque calúnias, afrontas, não somos nós quem damos a resposta. É o Senhor. Leve para o altar, que é de lá que vem a resposta. E no capítulo 6, versículo 15, nós vamos ver Neemias dizer: concluiu-se a obra aos 52 dias. E o que isso quer dizer? Que nenhuma adversidade imposta pelos seus inimigos impediu de Neemias concluir a obra. Nada desfocou. Nós temos um foco, nós temos uma meta. Então nós temos que avançar para o alvo, que é Jesus Cristo, que é o céu. Então você não pode deixar se abater pelas adversidades que vêm ao nosso encontro, pelo inimigo das nossas almas, que ele só quer nos deter, ele só quer nos paralisar. E assim como Neemias fez, nós também devemos fazer. Superar essas adversidades com essas lições maravilhosas que veio do coração de Deus para nós. Então eu te agradeço, por estar aí me assistindo, compartilhando junto comigo um pouco da palavra de Deus. Fique com o Senhor. A paz do Senhor para todos.